Olá, meus amigos, minhas amigas, brasileiros e brasileiras, satisfação em falar com vocês novamente. Hoje, dando continuidade à revisão de literatura, eu não chamo nem de literatura brasileira, porque esse assunto ele é tão comum a todas as literaturas que não se limita só à literatura brasileira. Você pode encontrar também a necessidade de conhecer isso em qualquer um outro país. Literatura latino-americana, literatura universal, né? Vou colocar aqui o jaleco que está um pouco frio aqui no nosso estúdio. Está um pouco frio. E colocar um pouco o jaleco aqui um pouco, né? Para diminuir aqui, esquentar mais um pouco. Olha, então o assunto hoje é versificação e metrificação. Algumas noções. Eu sei que você já estudou isso em séries anteriores, né, e você que está se preparando para o vestibular, porque vestibular, Enem, eu sempre digo, é a consequência do ensino médio bem feito. Tá? Não existe concurso difícil, existe aluno mal preparado. Você não estuda e quer passar, aí fica difícil, né? Então a gente tem que ajudar a nossa fé. Ajudar a nossa fé é estudar. Então vamos hoje ver um pouco de metrificação e versificação. Bom, primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte. Metrificação. Essa palavra grega vem da palavra metro, que significa medida. Metro significa medida, certo? A medida do verso. A medida do verso. Né? E o verso é aquela linhazinha, né, que nós temos para a composição de um poema. Então é importante, olha cá, vem cá, é importante que você saiba o que é poema e não confundir poema com poesia. Poema está ligado à forma do texto, texto em verso. Poesia está ligada ao conteúdo desse texto. Se esse texto tem lirismo, esse texto é um texto poético, ou seja, é um poema que pode ser chamado de poesia. O poema só pode ser chamado de poesia se ele tiver lirismo. Se ele não tiver lirismo, ele é simplesmente um poema, um texto em verso, tá bom? Romance é diferente também de poema. Por quê? Porque o romance é um texto em prosa, uma longa narrativa. Conto, uma curta narrativa. O romance é uma longa narrativa, romance, e o conto é uma curta narrativa. Que pode ter lirismo também. Pode, não é obrigado, como também o poema não pode. Então, o poema também não é obrigado. Então, o poema é um texto em verso, conto e romance é um texto em prosa, que pode ter poesia ou não, tá certo? Então, ó, é diferente poesia de prosa. Já que nós estamos falando de medida, de forma, é importante fazer essa revisão, tá bom? Bom, a gente já viu que metro é uma medida. O poema, que é um texto em verso, ele pode ter versos livres, muito comum no modernismo. Os escritores modernos, principalmente no Brasil, os escritores modernos, eles adoram escrever com versos livres, ou seja, sem a preocupação da medida, sem a medida do verso, o verso livre, verso de todo tamanho. Também eles gostam de versos brancos. O que são versos brancos? Versos sem rimas. Presta atenção. Versos livres sem medida. Versos brancos sem rima. Entendeu? Legal. Muito bem. Esses versos livres e brancos são próprios do modernismo brasileiro. Outras escolas literárias fazem também. O modernismo intensifica esse trabalho. Bem diferente do soneto. O soneto é uma forma fixa de poesia. Tá? O soneto italiano, ele é composto de 14 versos. Soneto é igual a 14 versos. No Brasil tem o sonetista, o melhor que existe no Brasil é Vinícius de Moraes. Porque fala de amor,
porque tem um estilo clássico, não só no tema, mas também na metrificação do soneto, que é composto de dois quartetos e dois tercetos. Quarteto é uma estrofe com 4 versos e terceto é uma estrofe com 3 versos. Assim sendo, você tem um soneto da soma de 14 versos, geralmente com versos decassílabos, para ser bem clássico, para ser bem no estilo de Camões, né? Do estilo de Camões, grande escritor português do Renascimento português, Luís Vaz de Camões, né? A gente vai ter aula de Camões e mais na frente vai ter aula de Camões em outras aulas. Nós estamos apenas na aula número 5 e a gente tem aproximadamente 200 aulas. Você vai saber tudo sobre a literatura brasileira, universal, mundial, latino-americana. Você vai saber tudo sobre a literatura. Vai ser um curso fantástico que nós vamos fazer nesse processo de revisão, tá certo? A princípio está um pouco cansativo, um pouco chato, até por causa do assunto, né? Mas na frente vai ficar gostoso. Quando a gente começar a declamar poemas, analisar obras, falar dos grandes escritores, como Homero, Virgílio, Camões, Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques, José Saramago, Essa de Queiroz, Shirley, Lord Byron, Vitor Hugo, olha que maravilha. A gente andou pelo Chile, pela Colômbia, Vargas no Peru, né? A gente andou pela França de Vitor Hugo, pela Inglaterra de Chile, né? Pela Grécia de Homero, Virgílio, Ovídio, né? Dostoiévski na Rússia, os irmãos Karamazovs, né? E vamos, obviamente, também viajar pelo Brasil, né? Pelo mundo de Drummond, o mundo de Guimarães Rosa, o mundo de Clarice Lispector, o mundo de Machado de Assis, Padre Antônio Vieira, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Silva Varenga Peixoto, Castro Alves. A literatura brasileira é de uma riqueza fantástica. João Cabral do Melo Neto, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Dionélio Machado. Quisera eu que o brasileiro conhecesse a literatura brasileira. Com certeza, ele daria mais valor à nossa cultura e nossa vida seria bem melhor. Porque a poesia, porque a literatura, ela transporta a gente para um universo de fantasia, mas também nos mostra a realidade nua e crua, e que faz com que temos atitudes políticas diferentes. Isso é muito importante, gente, muito importante. Mas deixa eu concluir aqui. Os versos apresentam uma medida velha. A medida velha ela é composta de redondilho menor, redondilho maior, muito típico na Idade Média. Até hoje os escritores utilizam, mas na Idade Média era comum. Redondilho menor. O verso é composto de 5 sílabas. 5, deixa eu editar aqui. 5 sílabas, redondilho menor. Redondilho maior, 7 sílabas. 7 sílabas. Então, coloca aí, faz a anotação para ficar aprendendo. Isso é medida velha, um estilo medieval, mas muito usado até hoje. A medida nova vem depois do Renascimento, depois do classicismo de Camões, com versos decassílabos, 10 sílabas. Com versos alexandrinos, 12 sílabas. E com versos bárbaros, mais de 12 sílabas, 14 em diante, tá bom? Então, mais de 12 sílabas, nós chamamos de versos bárbaros, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço a sua atenção pela aula de hoje, pela aula número 5. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e que se aprofunde nesse estudo, porque é muito interessante. Obrigado pela sua atenção. A gente volta na próxima aula, na 6ª aula, para falar de literatura brasileira, tá? Um abraço para vocês, beijo no seu coração e obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula, porque toda vez que a gente se encontra é bom demais. Tchau.